Meus irmãos, uma alegria poder estar na igreja da Nova Redentora para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Quero agradecer à igreja por receber esse simpósio. Eu imagino que mudou um pouco aí o ritmo do culto de vocês aqui da igreja, a dinâmica aqui da acomodação, mas se teve alguém que teve que mudar a rotina do seu dia hoje, foram os irmãos que vieram de longe para esse simpósio. Alguns que saíram de casa 4 horas da manhã para estar aqui. E eu quero agradecer também a você que aceitou o convite do seu pastor para participar do simpósio durante o dia. Que a palavra de Deus, de maneira clara, ao longo do dia, fale ao nosso coração. Vamos direto para a Bíblia, para aproveitarmos bem o tempo. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Vamos começar com esse capítulo bíblico. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos bíblicos do livro de Gênesis, mas quero começar com o capítulo 1. Nós acabamos de orar, mas sempre que nós abrimos a Bíblia, seria muito bom que orássemos novamente para pedir a Deus que ajude-nos a compreender o texto bíblico. Vamos fechar os olhos, mais uma vez vamos falar com Deus. Querido Pai, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de falar para essa igreja, para esses pastores e líderes que estão também para esse simpósio. E nesse momento, humildemente, Santo Deus, eu reconheço que não tenho como falar o que essa grande congregação necessita ouvir. Por isso, o Teu Santo Espírito, que já está conosco, precisa ajudar-nos, tanto quem vai falar, como quem vai ouvir. Hoje cedo, quando eu estava falando contigo, eu dizia, Santo Deus, por favor, me ajuda. Pessoas de toda a associação vão estar, líderes, pastores, a igreja, e eu não sei exatamente o que essas pessoas precisam ouvir. E eu te agradeço porque o Senhor acalmou meu coração e me mostrou mais uma vez que a Tua palavra pode alcançar cada lugar do coração. Se nós permitirmos, Santo Deus, mesmo nessa grande congregação, o Espírito Santo pode buscar pessoa por pessoa, falar e colocar ou retirar do coração o que for da Tua vontade. Esse silêncio que estamos fazendo agora, Santo Deus, é a nossa maneira de te dizer que daqui para frente nós queremos fazer silêncio para ouvir Tua voz de maneira mais clara. Então fala conosco, eu te peço por Jesus. Amém. Sempre que você for ao livro de Gênesis, você deve ter a clara noção de que o livro de Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia, e que o livro de Gênesis não é apenas um livro de histórias. O livro de Gênesis é a base para todas as nossas crenças e doutrinas. Então, se você se propõe a estudar sobre a volta de Jesus, comece por Gênesis. Se você se propõe a estudar o que é que a Bíblia fala sobre a Trindade, comece por Gênesis. Se você diz assim, eu quero descobrir o que a Bíblia fala sobre o santuário celestial, comece por Gênesis. Eu quero descobrir o que é que a Bíblia fala sobre o conflito entre o bem e o mal. Comece por Gênesis. Porque Gênesis não é apenas o primeiro livro da Bíblia. Ele é a base inicial de todas as nossas crenças e doutrinas. Qualquer tema bíblico, comece por Gênesis. Esse simpósio, mas hoje eu não vou falar para um simpósio, eu vou abrir a palavra de Deus para apresentar um sermão. Nós vamos estudar sobre fidelidade. O que a Bíblia fala sobre fidelidade? Por onde temos que começar? Comece por Gênesis. O livro de Gênesis tem muitos e muitos temas sobre o que Deus espera, o que Deus ensina para os seus filhos. Por exemplo, no capítulo 1, se alguém perguntar para você qual é a primeira informação que o capítulo 1, verso 1 de Gênesis apresenta, talvez alguns vão dizer, a primeira informação é que diz que Deus é o Criador. Na verdade, antes de dizer que Deus é o Criador, tem outra informação. Porque o texto diz o seguinte, capítulo 1 de Gênesis, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Antes de dizer que Deus é o Criador, o texto diz que no princípio já existia Deus. Antes de você e sem você, Deus já era Deus. Então a primeira informação da Bíblia não é dizer que Deus é o Criador. A primeira informação da Bíblia é dizer que no princípio Deus já existia. Deus não depende de mim.
Deus não depende das minhas iniciativas, Deus não depende dos meus bens, Deus não depende dos meus dons, porque no princípio Ele já era Deus. E esse Deus, que já era Deus, já era completo, Ele decidiu criar o ser humano. Não porque Ele necessitava do ser humano, mas como uma demonstração do seu grandioso amor, Ele decidiu criar o ser humano. E o capítulo 1, verso 26, diz que quando Deus tomou essa decisão, Ele disse, façamos, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. Repete, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 29, e disse Deus ainda, eis que vos tenho, o que é que diz sua Bíblia? Dado. Veja, se a Bíblia diz, eis que vos tenho dado, é porque o que estava sendo dado pertencia a quem? Eu não posso dizer a vocês essa manhã, irmãos, eu estou dando esse Mitsubishi que está aí na porta atrapalhando a garagem de alguém. Eu não posso dar esse carro para você, por um simples motivo, qual é? Não é meu. Agora, quando a Bíblia diz, eis que vos tenho dado, Deus está dizendo, é meu, mas eu estou fazendo o quê? Eu estou dando para vocês. E o que é que Deus deu para o ser humano? Todas. Essa é uma das palavras que mais se repete no capítulo 1. Todas as ervas que dão semente, todas as árvores que dão semente. Verso 30, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os répteis da terra, tudo que há fôlego, toda a erva verde, isso Deus vos deu. E assim se fez. Então Deus, que no princípio já era completo, e decide criar o ser humano, quando cria tudo e pertencia a Ele, Ele disse assim, olha, eu estou dando para vocês. Irmãos, Adão e Eva poderiam se considerar os donos do planeta, porque receberam de Deus esse domínio. Estou dando para vocês. E o que é que Deus dá para Adão e Eva? Quantas árvores? Todas. Quantos animais? Todas. Todos. Se existia ouro, prata, bronze, todas as riquezas, quanto disso Deus deu para Adão e Eva? Tudo. Aí você tem uma pergunta a responder. Pastor, como é que alguém, como Adão e Eva, conseguiam ser donos de tudo e viver em paz? Porque nesse momento você imagina Adão e Eva brigando? Dizendo assim, não senhor Eva, não senhora Eva, aquela árvore ali Deus deu foi para mim, não foi para você não. A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, como é que um casal consegue ser dono de tudo e viver em paz? Porque nós que temos tão pouco, somos tão confusentos, como é que alguém consegue ser dono de todo o planeta e viver em paz? Essa é a pergunta que você tem que fazer em Gênesis 1. E a resposta nós acabamos de ler. Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Então a resposta é, como é que alguém consegue ser dono de muito ou de tudo e viver em paz? Para uma pessoa poder viver em paz, mesmo sendo dono de tudo, ela tem que ser a imagem e semelhança de quem? De Deus. Se ela não é a imagem e semelhança de Deus, ela não vai conseguir viver em paz, mesmo tendo pouco. Essa é a explicação bíblica. Mas nesse momento, o inimigo se levantou e começou a dizer no universo, é mentira, essa não é a explicação. Adão e Eva, eles vivem em paz, mesmo sendo donos de tudo, não é porque são imagem e semelhança de Deus. Eu vou dizer qual é a verdade. E Satanás começou a dizer, inclusive para os anjos, para o universo, de que Adão e Eva eram a imagem e semelhança de Deus, porque Deus havia criado o casal como robôs, que só poderiam fazer o que Deus queria. Então, o inimigo começou a espalhar a mentira de que Deus havia criado Adão e Eva sem escolhas. Eles não são livres. Então, Adão e Eva vivem em paz, não porque têm paz, mas porque eles foram programados para só fazer o que Deus quer, do jeito que Deus quer, eles não são livres. Isso era mentira ou verdade? Isso era mentira? Leia o livro História da Redenção e leia os capítulos iniciais sobre a criação
e a formação do homem. São capítulos espetaculares, você precisa conhecer isso aí. E Deus precisava mostrar para o universo que era mentira do inimigo. E para mostrar que era mentira, que Adão e Eva eram livres, aconteceu o que está no capítulo 2. Vai para o capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem, a Adão e Eva: de toda a árvore do jardim você pode comer como? Livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 1. Quantas árvores Adão e Eva poderiam tocar? Todas. Poderiam comer de quantos frutos? Poderiam fazer piquenique embaixo de quantas árvores? Todas. No capítulo 2, eram todas menos uma. Aquela árvore era a maneira de provar para o universo que Adão e Eva eram livres, que eles poderiam discordar de Deus, que eles poderiam fazer uma coisa que estava em oposição à vontade de Deus, que não era verdade de Satanás, que Adão e Eva eram criados como robôs para fazer só o que Deus queria, que eles não eram livres. E sabe por que isso é tão importante? Isso é importante porque se não há liberdade, não há amor, e se não há amor, não há Deus. Então, só existe amor de verdade se houver possibilidade de você ser livre, discordar e fazer de outro jeito, senão não é amor. E Deus criou o ser humano com base no amor, porque Deus, Ele não tem amor, Deus é amor. E agora, para provar que Deus é amor e que o ser humano era livre, Deus disse assim: olha, Adão e Eva, até alguns momentos atrás, vocês poderiam tocar em todas as árvores, comer do fruto de todas as árvores, mas agora, todas menos uma. E olha, é uma prova aparentemente fácil, porque imagina quantas milhares de árvores existiam no jardim. Imagina os milhares de frutas, as milhares de frutas que existiam no jardim. Eram todas menos uma. Mas aconteceu a tragédia do capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: foi assim que Deus disse, que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? E Eva rapidamente respondeu: do fruto das árvores do jardim eu posso comer, de qualquer uma, menos do fruto da árvore que está no meio do jardim. Sobre essa árvore Deus disse: não coma, nem toque, porque no dia que você tocar ou comer, morrerá. Verso 4, então a serpente disse a Eva: Eva, é mentira de Deus. Está errado, Eva. Eva, certamente não morrereis. Pastor, o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje? Vou te explicar. O tempo passou, mas a maneira como Satanás tenta destruir você e a mim permanece a mesma. O argumento de Satanás é o mesmo. Qual é o argumento do capítulo 3? Eva, não adianta ter todas as árvores do jardim se você não tiver essa. Eva, a única árvore que vai te fazer completa, a única árvore que vai te fazer ser semelhante a Deus, a única árvore que vai dar tudo que você não tem, é a árvore exatamente que Deus disse que você não pode ter. Então, Eva, vou te explicar. Eva, enquanto você só tiver o que Deus te deu, você não vai ser completa. Enquanto você tiver só o que Deus te oferece, você não vai ser plena. Eva, você quer ser plena? Eva, você quer ser completa? Eva, você quer ser semelhante a Deus? Toque na única coisa que Deus disse que você não deveria tocar. O tempo passou. Satanás se atualizou em muitas maldades, mas o argumento continua o mesmo. Há 20 anos, eu casei com uma jovem chamada Gleice. E eu vi claramente como Deus guiou o meu encontro com Gleice. E eu imagino que você tem uma história parecida. Em algum momento você encontrou e Deus guiou, e você casou, e você foi diante da igreja. E sabe o que Deus diz para um homem casado? Essa é a tua esposa. Sabe o que Deus diz para uma mulher casada? Esse é o teu esposo. Com ele você vai ser feliz, com ela você vai ser completo. Aí Satanás diz assim: é mentira de Deus. Você quer se satisfazer de verdade, você tem que ter aquela outra mulher que não é a sua. Só a sua não te completa. Só a tua não te satisfaz. Só o que Deus disse que você poderia ter não é tudo. Você quer ter tudo de verdade, é aquela outra que não é tua esposa, é aquele outro que não é teu marido. O argumento é o mesmo. O que Deus dá não é suficiente.
O que Deus te oferece não é completo. Você quer ser completo? Toque no que Deus disse que você não deveria tocar. Deus diz assim, olha, eu estou dando o teu tempo. O tempo pertence a Deus. E eu quero que você reconheça que o tempo me pertence. E você pode tocar no domingo, você pode trabalhar na segunda, você pode fazer o que quiser na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas tem um dia da semana que eu não quero que você toque. Que dia é esse? Sabe o que é que Satanás diz? É mentira de Deus. Você quer passar na prova da faculdade, você tem que fazer a prova no sábado. Deus não vai te livrar. Você quer prosperar de verdade, abre o seu comércio no sábado. Não tem como você... Então, o argumento é o mesmo. O que Deus deu não basta. Não basta ter 6 dias na semana. Você tem que ter quantos? Você tem que tocar em quantos? Você tem que estudar em quantos? Nos 7. O argumento é o mesmo. Deus diz assim, olha, eu dou os recursos, porque eu sou o dono dos recursos. Nunca esqueça disso. Não é porque eu preciso, porque eu já era Deus no princípio. Mas eu sou o dono do recurso. Mas você precisa deles, então eu vou te dar. E toda boa dádiva, toda bênção vem de Deus. Para você não esquecer disso, quando você receber os seus recursos, Deus diz, tem uma parte deles que eu não quero que você toque. Eu estou tornando sagrado. Qual é a parte dos teus recursos que Deus disse que você não deve tocar porque pertence a Ele? Dízimos e... Satanás diz assim, é mentira de Deus. Você quer prosperar de verdade? Use tudo, gaste tudo. Porque o argumento é o mesmo. O que Deus deu não basta. Você quer prosperar de verdade? Você tem que ter os 100%. Não adianta ter só essas milhares de árvores que Deus oferece. Você tem que ter essa, Eva. E o plano, e isso está no livro de História da Redenção, de maneira muito clara, o plano original de Satanás era o seguinte, eu vou tentar Adão e Eva, o livro chega a dizer que os anjos se ofereceram, os anjos maus se ofereceram para isso. Satanás diz assim, não, eu pessoalmente vou. E o plano era o seguinte, eu vou tentar Adão e Eva. Se eles caírem, aí Deus não tem saída. Por quê? Porque se Deus passar a mão na cabeça do casal e disser, não, não tem nada não, eu vou dizer assim, olha, se não tem nada para eles, também não tem nada para mim. Por outro lado, se Deus destrói o casal, eu vou dizer, eu não falei? Deus é o Deus irado, justiceiro e injusto, que eu sempre falei que Ele era. Então, para Satanás, Deus não tinha saída. Ou ele iria passar a mão na cabeça do pecador e dizer não tem nada, ou Deus iria destruir e ele dizia assim, Ele é injusto, como eu sempre falei. O que Satanás não entendia e nunca vai entender, é o que está num dos versos mais lindos da Bíblia, Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e Eva, sua mulher, e os vestiu. Deus seja louvado. Deus nem passou a mão na cabeça do pecado, e Deus nem destruiu, Ele assumiu a culpa. O amor dele era tão grande, e é tão grande, que Ele disse assim, o que eu falei é certo, vai haver morte, mas se você quiser, eu assumo essa morte, porque eu amo você. Mas a minha lei permanece, a minha ordem permanece, o que é sagrado permanece, a minha palavra permanece, mas o meu amor te oferece salvação. Esse, você acabou de ouvir, o resumo do plano da salvação. Qual é o plano da salvação? O plano da salvação é, você, por causa do pecado, está perdido, merece a condenação. Jesus Cristo veio te oferecer a salvação, e Ele vai voltar para te levar de volta para o céu, e aqui está a coisa mais linda que você pode escutar essa manhã. Ele vai voltar para te levar para o céu, para ser dono de tudo de novo que o pecado nos tirou. Então não leia Gênesis 1 como a história de Adão e Eva, leia Gênesis 1 como a história da sua família, porque Gênesis 1 está na Bíblia, não é apenas para relatar a história de um casal no passado, é para relatar o que nos aguarda no futuro. Louvado seja Deus por isso. Então tudo que o pecado nos tirou, toda a vida, toda a paz, todas as árvores, todas as plantas, tudo que o pecado tirou, Jesus está voltando para nos devolver. Então o resumo é, eu sou pecador, mereço a condenação. Jesus Cristo veio me oferecer salvação, e Ele vai voltar para me levar de volta para o céu, para ser dono de tudo de novo. Então, primeira pergunta dessa manhã, quantos querem dizer, Senhor, eu aceito que sou um pecador, mereço a condenação, mas eu não quero.
Eu quero o Senhor como meu Salvador. E eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo que o pecado tirou. Quantos querem dizer isso a Deus? Certeza que você quer? Certeza? Então você tem um grande problema. E eu vou te explicar que problema é esse. O problema é o seguinte: você acabou de dizer que quer voltar para o céu para ser dono de quanto? De quanto? De tudo. E é isso que nos aguarda no céu. Mas você só pode voltar para o céu para ser dono de tudo se Deus restaurar o teu coração. Porque uma pessoa cheia de egoísmo, como nós somos, voltar para o céu vai causar maior confusão. Eu costumo dizer que, se eu voltar para o céu com o coração que eu ainda tenho, quando eu entrar na rua de ouro, eu vou procurar uma picareta, vou arrancar um pedaço do ouro do céu, botar num saco e procurar onde vender. Porque é isso que um coração egoísta faz. Coração egoísta não pode ser dono de tudo. Imagina você chegando no céu e vendo a cidade de pedras preciosas. Você vai dar um jeito de arrancar um pedaço daquilo para você. Quando o anjo chegar e disser assim: olha, essa aqui é tua casa, você vai dizer: não, eu quero a do meu vizinho, que parece que é maior. Então, a grande realidade, e esse é o nosso grande problema, e é sobre isso que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, é que entre você perder o Éden e você voltar para o Éden, alguma coisa precisa acontecer na sua vida e na minha vida. Eu não posso levantar a mão e dizer assim: eu perdi o Éden e eu quero voltar para o Éden. O que eu tenho que dizer assim, entre perder o Éden, ser salvo e voltar para o Éden: Senhor, por favor, faz alguma coisa no meu coração. E sabe o que é que Deus quer fazer no teu coração? Te ajudar a voltar a ser a imagem e semelhança de Deus. E louvado seja Deus, porque Deus tem esse plano. E o plano de Deus, para voltar a nos tornar a imagem e semelhança dEle, é nos dar coisas para cuidarmos, para que, dependendo de como cuidamos dessas coisas, Deus possa arrancar o egoísmo do nosso coração, porque, irmão, não se engane, o egoísmo é o pior do pior do pior que o pecado fez conosco. O egoísmo, na verdade, é a base de todos os pecados. Todos os pecados têm a mesma base, o egoísmo. Quer ver? Um homem sente atração por uma mulher que não é sua esposa. Aí ele não quer nem saber o que a esposa vai sentir, ele não quer nem saber o que Deus vai sentir, ele não quer nem saber o que os filhos vão sentir, ele só quer satisfazer ele mesmo. Aí vai lá e adultera. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Me ajudem. Egoísmo puro. Uma pessoa se encontra numa situação difícil, aí pensa assim: se eu mentir, eu me livro, mas se eu falar a verdade, eu me dou mal, então não quero nem saber quem vai se dar mal, contanto que eu me livre. Aí vai lá e mente. Qual é a melhor palavra para descrever essa atitude? Egoísmo. O egoísmo está acabando o teu casamento, não é essa pessoa que está casado com ela, não, é o egoísmo. O egoísmo está acabando a maneira que você cria os seus filhos, está acabando as tuas relações de trabalho, está acabando a tua relação na igreja. Mas o pior que o egoísmo está fazendo conosco é nos tirando a possibilidade de voltar para o céu. Porque, entenda bem, nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos de várias mazelas, mas o nosso caráter, ele tem que ser transformado aqui. Outro dia eu conversei com um casal, que estavam decididos ao divórcio, e eu ouvi a história, e fui perdendo a paciência, porque no final pareciam duas crianças de 5 anos brigando por um brinquedo. E dizia assim: gente, vou resumir, por favor, não se magoem comigo, se vocês me procuraram é porque confiam em mim. Vocês são egoístas, vocês estão brigando por coisas pequenas, insignificantes, vocês precisam crescer, precisam buscar a Deus. Aí eles disseram: pastor, não é isso não, o problema não é isso, eu acho que o problema é que nós nunca tivemos uma lua de mel, e nós vamos ter uma lua de mel, e vai ser bênção para a gente e tal. E juntaram lá um dinheiro e foram para a Europa passar 20 dias numa segunda lua de mel. E voltaram para 2 meses depois finalizar o divórcio. Porque a solução não é ir para a Europa. Você pode ter 20 dias maravilhosos na Europa, mas se o egoísmo está correndo o seu coração, você pode voltar da Europa e ele vai destruir teu casamento do jeito que estava destruindo antes. Então tem gente que diz assim: não, pastor, meu problema não é egoísmo não, meu problema é essa mulher que eu estou casado com ela. Então vou deixar essa mulher, vou casar com outra.
As estatísticas no Brasil dizem que 50% dos casamentos estão terminando em divórcio, 70% dos segundos casamentos estão terminando em divórcio e quase 90% dos terceiros casamentos estão terminando em divórcio. Sabe o que é que essa estatística prova? Que a solução não é mudar de casamento. Você pode mudar seu casamento 500 vezes. Se o teu coração está cheio de egoísmo, você vai destruir 500 casamentos. Porque não adianta mudar de terreno, tem que mudar a semente. Você tem que dizer, Santo Deus, o meu problema é que o meu coração foi tomado pelo egoísmo. Eu estou culpando as pessoas do meu trabalho, eu estou culpando as pessoas da minha igreja, eu estou culpando as pessoas da minha casa, mas o problema é que o meu coração foi tomado pela desgraça do egoísmo. E o Senhor tem que arrancar, porque Ele não está destruindo só meu casamento, Ele está destruindo minha possibilidade de voltar para onde? Para o céu, para ser dono de quanto? De tudo. Ellen White diz que nenhum coração egoísta, tomado pelo egoísmo, pode ver as portas de pérola do céu se abrir. Sabe o que é que ela está dizendo? Ela está dizendo que um coração egoísta, ele tem que ser transformado aqui, o seu caráter, para que você possa ser dono de quanto no céu? De tudo. Pastor, e o que é que eu faço? Vou te explicar. Deus tem um plano. O plano de Deus é o seguinte: o plano de Deus é te dar coisas, para dependendo de como você cuida dessas coisas, Deus vai arrancando o egoísmo do seu coração. Funciona assim. Deus te deu um corpo, que biblicamente não é seu. Ele é o templo de quem? Do Espírito Santo. Aí você está em frente a uma mesa cheia de comida. Aí você pensa assim, eu vou comer tudo, até a tampa da panela. Porque eu quero, eu gosto. Aí você diz assim, ô Senhor, mas eu não posso comer tudo do jeito que eu quero, porque eu não sou o dono do meu corpo. Quem é o dono? Deus é o dono. A decisão de comer do jeito que Deus quer e não do jeito que você quer, tem como principal objetivo arrancar o egoísmo do seu coração. Você termina o dia inteiro aqui no simpósio. Aí pensa assim, agora eu vou passar a noite inteira na internet. Ô Senhor, mas o tempo não é meu, o tempo é teu. E eu quero fazer do jeito que o Senhor quer. E eu imagino que o Senhor queira que eu durma cedo, para amanhã acordar cedo para te buscar. Quando você decide não usar o tempo do jeito que você quer, mas usar o tempo do jeito que Deus quer, sabe o que está acontecendo? Deus está arrancando o egoísmo do seu coração. Quando você decide, final do mês, Senhor, esse dinheiro aqui é todo meu. Vou fazer dívida antiga, ou vou pagar dívida antiga, vou fazer dívida nova. Mas, Senhor, o dinheiro não é meu, tudo pertence ao Senhor. Então eu vou te honrar. Deixa eu te dizer uma coisa, guarda bem no teu coração. Quando uma pessoa decide ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas, não tem a ver principalmente com manter a causa de Deus. Eu falei ontem, vou repetir hoje. Se você decidir ser infiel a Deus nos dízimos e ofertas, fique tranquilo, entre aspas, porque a causa de Deus vai continuar sem você, porque ela é de Deus. Agora, quando eu decido ser infiel a Deus, o que está acontecendo é que Deus está dizendo, eu estou dizendo a Deus, Senhor, eu sou o dono, e o egoísmo só vai se arraigar no seu coração. Jesus falou isso com outras palavras. Jesus falou assim, seja fiel no pouco, porque sobre o muito, sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, meu filho, eu vou te dar um corpo que vai durar no máximo estourando 80 anos. 80 anos. Me honre com esse corpo. Faça atividade física, durma cedo. Se alimente de uma maneira que me honre, porque quando eu voltar, o seu corpo não vai durar 80 anos. Seu corpo vai durar quanto? A eternidade, criatura. Se você não é capaz de honrar a Deus com um corpo de 80 anos, sabe o que você está dizendo? Senhor, não me dê muito, porque eu vou estragar o corpo eterno. Seja fiel no pouco, porque Jesus está voltando para te dar quanto? O muito. Você recebe, eu não sei quem é a pessoa mais rica essa manhã, mas a sua riqueza é medíocre, comparada à riqueza que nos aguarda no céu. Aí Deus diz assim, olha, seja fiel no pouco, em alguns poucos reais que eu vou colocar na tua mão. Porque quando eu voltar, a sua riqueza não vai ser medida em reais. A sua medida vai ser uma rua de ouro.
e uma parede de pedras preciosas. Mas se você é incapaz de honrar a Deus com pouco, sabe o que é que você está dizendo? Santo Deus, não me dê muito, porque eu não vou cuidar, eu vou destruir. Você tem 24 horas por dia. Aí você diz, não dá tempo a orar, hoje eu não tive tempo de ler a Bíblia, hoje eu não tive tempo de fazer o culto familiar. Sabe o que é que você está dizendo? Quando Jesus voltar, o tempo não vai ser medido em 24 horas, vai ser medido de eternidade em eternidade. Então você está dizendo, eu não sou capaz de orar num tempo de 24 horas, eu não vou ser capaz de cuidar da eternidade, então Deus não me dê a eternidade, porque eu não sou fiel num pouco. Se eu não sou fiel num pouco, eu não vou ser fiel quando? No muito. O que Deus está querendo convidar a mim e a você é dizer, Santo Deus, existem igrejas que pedem o carro, existem igrejas que pedem o apartamento, que pedem o dinheiro do banco. Deus diz assim, filho meu, sabe o que eu quero de você? Dá-me o teu coração. Eu costumo dizer que essas igrejas estão pedindo pouco. Porque quando a pessoa pede o carro, pede o apartamento, venha para a igreja, você quer prosperar, entregue o dízimo, entregue seu carro, ele está pedindo pouco. O que nós temos que pedir é o que Deus nos autoriza a pedir, o coração. Dentro do coração já tem que estar o carro, o apartamento, tudo. Nós temos que pedir até mais do que eles estão pedindo. Não para a igreja, como eles pedem, mas para que esteja acesso de Deus e diga, Santo Deus, todo o meu coração e tudo que tem dentro dele, eu quero colocar em tuas mãos, porque é teu. E eu quero que o Senhor transforme o meu caráter. Primeira vez que alguém ofertou alguma coisa na Bíblia, está no capítulo 4 de Gênesis. Caim e Abel. Capítulo 4, verso 3. Diz assim, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Tem gente que diz assim, Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Não é isso que diz o texto bíblico. Sabe o que é que o texto bíblico diz? Agradou-se o Senhor de Abel. Pode olhar. Olha o que diz aí. Final do verso 4. Agradou-se o Senhor de Abel. Final do verso 5. Deus não se agradou da oferta de Caim. Não é isso que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz assim. Verso 5. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então, o que agradou a Deus, gente, não foi simplesmente a ovelha de Abel. O que agradou a Deus foi o coração de Abel, que não era egoísta e não queria fazer do jeito dele. O que desagradou a Deus não foi a verdura de Caim. O que desagradou a Deus foi o coração egoísta de Caim, que queria fazer do jeito dele. E tudo que um coração egoísta oferece a Deus está manchado pelo egoísmo. É capaz, e a Bíblia fala disso, de você guardar o sábado e o teu sábado desagradar a Deus. Tem versículos em Malaquias e Isaías que Deus disse assim, eu não suporto mais os seus sábados. Não é porque Deus não quer o sábado, é porque tem gente vindo no sábado, depois de ter passado a semana inteira longe de Deus. E vem para o sábado, porque eu já estou acostumado, porque o mandamento diz, como o pastor Dene bem apresentou para a gente hoje, por que obedecer. Mas uma pessoa que passa a semana na presença de Deus e vem para o sábado dizer, Santo Deus, eu não venho para o sábado porque é o único dia da semana que eu estou na tua presença. Eu passei a semana contigo e eu venho celebrar hoje na tua casa. Me deixa terminar com uma história. Eu gostei dessa igreja porque ela é carinhosa, nos recebeu muito bem, mas também porque tem um relógio bem pequenininho, que eu não consigo enxergar e eu não sei que horas são. Então, quando eu enxergar meio-dia, ali eu paro. Mas me deixa terminar com uma história. Agora apareceu aqui o horário. Alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer uma caravana de pregações em um estado aqui do Brasil. Toda noite eu pregava numa igreja, num auditório diferente. E na primeira noite, quando eu terminei de pregar, na saída, uma jovem me procurou, eu estava bem aflita, e ela me disse, pastor, eu estou precisando de ajuda, por favor, me ajuda. Eu faço faculdade de psicologia na Faculdade Adventista da Bahia,
Eu sou a única pessoa da minha família que conseguiu fazer faculdade, pastor. E minha família não tem recurso para me ajudar. Eu estudei lá 1 ano e deixei uma dívida de R$6.000. Eu comportei, consegui algum recurso, mas ainda estou precisando de R$2.000 para poder voltar a estudar, fazer minha matrícula, e eu não tenho esse dinheiro. E eu tenho que fazer a matrícula daqui a 3 dias. Se eu não faço a matrícula daqui a 3 dias, eu perco a data. Pastor, você não me conhece, mas eu não posso mais voltar para a minha casa, pastor. Não tem mais nada lá para mim. Eu estou escrevendo outra história para a minha vida. Eu preciso estudar. Pastor, me socorre. E eu disse a ela, eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou te ajudar. De algum lado eu vou conseguir, mesmo que uma parte dele. Orei com ela, acalmei ela, escrevi o número dela e disse assim, em 2 dias eu te chamo. No máximo 2 dias eu te ligo. E naquela noite eu orei e disse, Senhor, eu não tenho esse dinheiro completo agora, mas eu sei que o Senhor tem. Então me ajuda a encontrar. Eu vi tanta sinceridade naquela jovem. No outro dia eu fui pregar na outra igreja. E aí na saída, um irmão na porta veio me falar comigo e estava na mão um envelope. O envelope estava cheinho assim. E ele disse assim, pastor, Deus me disse para lhe entregar esse envelope. E eu disse, irmão, o que é que tem nesse envelope? Ele falou, dinheiro. Eu disse, irmão, você sabe que um pastor adventista não pode receber envelope de dinheiro na porta da igreja, não está bem isso. Ele falou, pastor, eu sei, mas Deus me falou claramente para te entregar esse envelope. E eu perguntei, irmão, quanto tem nesse envelope? E ele falou, R$2.000. E eu disse, irmão, deixa eu te contar uma história que aconteceu ontem. E falei para ele, liguei para ela, ela veio correndo, morava relativamente próximo, e ela recebeu o dinheiro, imagina a alegria, e aí eu conheci esse irmão. Uma das pessoas mais ricas que eu já tive a oportunidade de conhecer, 78 lojas de imóveis ele tem, fazenda de gado, fazenda de ovelhas, exporta gado, exporta ovelha para outros países. E nós nos colocamos muito amigos, ficamos muito amigos. Ele me ligava sempre para orar, para conversar, e sempre que eu ia lá onde ele morava, eu procurava, a gente almoçava junto, ou jantava junto, para conversar. E criamos uma amizade, um laço de amizade muito forte. E alguns meses atrás ele me ligou e me disse, pastor, eu tenho uma notícia triste para lhe dar. Eu estou com enfermidade, o médico disse que eu tenho pouco tempo de vida. A enfermidade rapidamente tirou a força dele, a saúde dele. E era muito comum que no sábado pela manhã, onde eu estivesse na América do Sul pregando, ele me ligava, cedinho, entre 6 e 8 da manhã. E ele dizia, pastor, olha, hoje eu não tenho força para ir para a igreja, mas eu acabei de assistir um sermão seu aqui no YouTube e eu queria orar com você. E a gente conversava sobre o sermão e orava. Onde eu estivesse, ele me ligava, pastor, hoje eu não vou para a igreja, eu estou fraquinho, mas eu queria orar com você. E há poucos meses atrás, a esposa me ligou, sábado pela manhã, umas 9 horas da manhã. E ela disse, pastor, hoje eu não estou lhe ligando por causa de um sermão que ele assistiu. Eu estou ligando porque seu amigo está na UTI e o médico disse que ele tem poucas horas de vida. E, infelizmente, há alguns meses, às 11h30 da manhã, o meu amigo faleceu, no sábado pela manhã. Eu estava em outro país, da América do Sul, aqui pregando, e não pude estar com a família, mas durante a semana eu liguei para a esposa novamente, para orar com ela, para chorarmos juntos. E ela me disse, pastor, você quer saber como foram os últimos dias do seu amigo? Eu disse, claro. E ela disse, pastor, ele estava em paz com Deus. Ele tinha certeza da salvação em Cristo Jesus. E ele estava tão em paz, que ele começou a me orientar o que fazer com as empresas, o que fazer com os negócios, o que fazer com as fazendas, como guiar, como dirigir, foi me dando os detalhes. E a gente começou a falar sobre o sepultamento dele. E ele foi dizendo como fazer, o que fazer. E no momento eu perguntei assim, querido, o que é que você quer que eu coloque na lápide ali no cemitério? Você quer que eu escreva o seu nome e que você era fazendeiro? Você quer que eu escreva o seu nome e quer que eu escreva que você tinha empresa, era empresário? Ele falou, não. No cemitério, lá na lápide, eu quero que você escreva o meu nome e eu quero que escreva diácono da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela falou, mas ninguém sabe o que é um diácono. Ele falou, por isso. Porque vão lhe perguntar, vão dizer assim, que negócio é esse de diácono? Aí vai ser a sua chance de dizer quem eu sou e o Deus que eu sirvo. Ele disse, eu não quero ser conhecido pelas empresas, eu não quero ser conhecido pelas fazendas, eu quero ser conhecido por meu Deus,
o Deus que eu sirvo. Sabe o que meu amigo me ensinou? Ele permitiu que Deus fosse arrancando o egoísmo do coração dele. E ele conseguiu ouvir o sussurro de Deus dizendo: coloca R$2.000 no envelope, porque tem alguém precisando. E Deus foi arrancando tanto, que ele não queria mais ser marcado pela coisa que deixou na terra. Ele queria ser marcado pelo que ele estava preparando para receber no céu. E ele falou: tem mais. Ele tinha um terno que ele só usava para ser diácono na igreja. Esse terno ele não usava para ir para casamento, esse terno ele não usava para ir para a empresa. E ele falou assim: eu quero ser enterrado com meu terno de diácono. Porque quando Jesus voltar e me ressuscitar, eu vou dizer: Jesus, se tem diácono no céu, já estou vestido. Já estou pronto para te servir. E meu amigo foi para o cemitério, vestido com seu terno de diácono. Porque ele sabia que tudo o que ele tinha e tudo o que ele era, já estava no reino celestial. O último texto dessa manhã, Apocalipse 12, verso 11. João apresenta os salvos. Quem são os salvos? Quais são as características dos salvos nesse versículo? E João diz assim: os salvos, os que venceram por causa do sábado que guardaram. É isso que diz o texto? Não. Venceram pela quantidade de dízimo que devolveram. É isso que diz o texto? Não. Os que vencerem vão dizer: eu venci por causa do sangue do Cordeiro. Agora, esses mesmos salvos que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, não desanimaram, mesmo diante da morte, porque não amaram a própria vida. Aqui está o ponto. Eu vou vencer, não porque eu devolvi dízimo, ou guardei sábado, ou me alimentei bem. Eu vou vencer por causa do sangue do Cordeiro. Mas se eu entendi o que o sangue do Cordeiro fez por mim, eu vou viver de tal maneira que eu não ame a minha própria vida. Sabe qual é o nosso problema? Nós amamos demais a nossa própria vida. Nós amamos demais comer o que me agrada e não o que agrada a Deus. Nós amamos demais passar 9 horas na internet e 5 minutos orando. Nós amamos demais maratonar séries no Netflix e não ter 10 minutos para pesquisar a Bíblia. As pessoas que são salvas, segundo Apocalipse, são as pessoas que não amam a própria vida, mas amam a vida que Deus tem para ela. E a vida que Deus tem para você tem mais oração, tem mais culto familiar, tem mais fidelidade na guarda do sábado e devolução dos dízimos e ofertas. Porque o que Deus quer é arrancar tanto egoísmo do teu coração, que você não ame a sua própria vida, mas ame a vida que Deus tem para você. E que a sua vida esteja tão escondida em Deus, que se você tiver que enfrentar a morte pela vontade de Deus, você diga: eu prefiro a morte do que me afastar da vontade de Deus, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Existem alguns hinos no inário que não deveríamos cantar sem pensar no que estamos cantando. Eu costumo dizer que há hinos no inário que nós deveríamos talvez até ficar calado na hora de cantar e dizer: Senhor, eu não estou preparado para cantar, me prepara. E eu quero finalizar essa mensagem convidando a você a cantar esse hino, mas dizendo: Santo Deus, me prepara para o que eu vou cantar. Eu quero convidá-lo a se colocar em pé. E nós vamos cantar o hino do inário 310, que se chama Entrega. E eu quero convidá-lo a dizer: Santo Deus, eu não entreguei tudo ainda. Ainda tem muita coisa no meu coração que não deveria estar aqui. Mas essa manhã eu quero entregar, com a tua ajuda. Eu quero ser completamente teu. Eu quero que o Senhor arranque o egoísmo do meu coração. Eu te autorizo a arrancar o egoísmo do meu coração, porque eu quero voltar para o céu e ser dono de tudo que o pecado tirou. Se você puder, feche seus olhos e ore essa música e peça isso a Deus. Vou repetir só o finalzinho. Quero pra sempre servir-te por onde for.
Oremos. Querido Pai, há alguns instantes nós levantamos a mão dizendo que queremos voltar para o céu para sermos donos de tudo. Tudo que o pecado nos tirou, o Senhor vai nos devolver. Santo Deus, é isso que nós queremos. Nós estamos cansados dessa terra, de lutas, de dívidas, de problemas, de divórcio, de cemitério, de doenças, de desemprego. Não foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou para termos a vida de Gênesis 1 e 2. Vida eterna, perfeita, em paz na Tua presença. Mas o pecado nos atingiu como uma doença terrível a todos. E colocou o egoísmo no nosso coração. E nós somos tão tomados pelo egoísmo que começamos a usar o nosso corpo do jeito que a gente quer. Começamos a acessar na internet só o que nos agrada. Começamos a tratar as pessoas da maneira que nós achamos que temos que tratar, porque ela merece. Nós usamos o nosso tempo, os nossos recursos, da maneira que nos satisfaz. E dessa maneira, Santo Deus, ficou claro através da Tua palavra essa manhã, que nós não podemos ser donos de tudo, porque nós vamos causar muito problema no céu. Então estamos de pé, Santo Deus, dizendo, nós Te autorizamos, muda o nosso caráter, arranca o egoísmo do nosso coração, nos ajuda a cuidar do corpo, do tempo, dos recursos, de maneira que honre o Senhor e não a nossa vontade. E cada vez que nós fazemos isso, o Senhor vai arrancando um pouco mais do egoísmo e vai colocando um pouco mais do Teu amor, da Tua bondade. Até o dia que, quando a trombeta soar, nós vamos ouvir o Senhor dizendo, bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu te dei na terra. Agora prepare-se para receber a vida eterna de volta no céu. Santo Deus, eu sei que há pessoas aqui que têm uma luta muito grande com o egoísmo, com a ganância, com a vaidade. Eu tenho minhas lutas terríveis contra o mal que ainda tem no meu coração. Mas nós estamos essa manhã realmente Te autorizando e pedindo a Tua ajuda e o Teu socorro. Como nós acabamos de cantar, tudo que nós temos é um coração manchado, que queremos que o Senhor limpe com Teu poder, a Tua presença e o Teu Santo Espírito. Abençoa aqueles que irão retornar para sua casa e continua conosco, que vamos permanecer aqui para o simpósio agora à tarde. É o que Te pedimos por Jesus. Amém. Que Deus Te abençoe.